Vamos então nos entregar na mão de Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite e que possa trazer para nosso conhecimento um bom estudo, um bom entendimento das Suas palavras, do seu carinho e do seu amor. Muito bem, vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, muito bom. Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste no momento, que nos traz conforto, que deposita em nossas águas toda a medicação necessária para o nosso fortalecimento e nossa cura. Que todos sejam abençoados, iluminados pela luz divina. Muito bem. O nosso estudo e nossas reflexões de hoje, nós vamos falar do item 11 e 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse subtítulo desses itens de hoje diz assim: os sãos não têm necessidade de médico. Item 11. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, entre parênteses Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Né? São Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Item 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada, ver na introdução de publicanos e portageiros. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade?
A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza impressioná-lo, mas vivamente do que se recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito, ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca? A sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou a desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsedá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Muito bom, bem esclarecedora, né? Mas convido o nosso irmão Davidson para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, por favor, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá ao nosso estudo. Se você vê uma pessoa do bem, religiosa, juntamente com pessoas de moral baixo, você passa a desconfiar. Será que essa pessoa tem a religião, a religião no coração? É do bem mesmo? Eu estou me lembrando de um vereador daqui de Bauru, interior do estado de São Paulo, que ele fazia um belo trabalho há muito tempo atrás de levar o cristianismo, ele um pastor na época, levar o cristianismo aos drogados. Ele já desencarnou. Se você olhasse de longe, desconfiaria. Qual é a desse camarada? O que ele está querendo? E alguns questionavam. Minha avó dizia, diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Os antigos diziam muito sobre isso. Né? Na época de Jesus, o julgamento era bem intenso, a discriminação predominava. Jesus sabia disso e, com muita ousadia, vinha derrubando todo tipo de preconceito, com muita coragem e ousadia, porque derrubar preconceitos, crenças, exige coragem. A maior parte fica ali esperando e um na frente. Não é verdade? Eu estou lembrando, enfim, são poucos que têm coragem. Jesus, aqui nós temos que destacar naquela época. Nós não temos noção. Se hoje já é perigoso, imagine naquela época. E vejam bem, Jesus veio para desenvolver nas pessoas sentimentos nobres pertinentes ao amor. Tanto é, pelo que se sabe, ele não fez nenhum milagre em Belém, onde ele nasceu. Por quê? Por que ele não fez?
Não acredito que a fala era o seguinte, eu não acredito que aquele filho do carpinteiro faça milagres. Isso lá, o povo de Belém. É o tal da prata da casa. Interessante. No meu trabalho, é quase comum quando eu levo uma ideia e as pessoas que estão ao redor viram para mim e falam, mas eu já falei isso. Mas eles não me ouvem, eles não ouviram. Tem que vir um de fora. Lógico que tem a questão do que falar, como falar, o momento certo, tem todos esses detalhes. Mas, no fundo, tem tudo a ver com a tal da prata da casa. E, principalmente, essa prata da casa, todo mundo conhece os defeitos, e a gente sabe que nós somos educados, tem as exceções, muito bem educados, para olhar a negatividade nos outros, os defeitos. Nas empresas, é uma coisa horrível ver os gestores. É horrível, porque os gestores não focalizam no ponto forte da pessoa. Focalizam no ponto fraco, quer melhorar aquele ponto fraco da pessoa. Eu fico imaginando como a gente deve pensar como um time de futebol. Eu não estou aqui dizendo, mas imagine pegar uma pessoa da ponta esquerda, colocar na ponta direita ou no gol. Enfim, tem muito disso. E ninguém consegue eliminar os seus defeitos numa pancada, numa reencarnação, enfim. E esse prata da casa, todo mundo conhece os defeitos e predominam os defeitos. As qualidades são esquecidas. E aí é o prata da casa. Tudo que ele fala não tem moral. Aí chega um bonitão, falo bonitão com mau respeito ao termo popular, tá? Por favor, me interpretem bem. Chega lá um lá de fora, fala a mesma coisa, ele é valorizado, porque as pessoas não conhecem os defeitos dele. É interessante. Oh, meu Deus do céu, quando é que nós vamos mudar? Sim, vai ter um momento certo, lógico. Uma das falas de Jesus, ele disse bem claramente, eu não vim aqui para os saudáveis, os sãos, mas para os que são doentes, considerando ele estava considerando na época as cobranças da sociedade daquele momento. Jesus não tinha nenhum julgamento no coração e considerava todos como verdadeiros irmãos e tratava todos como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. O amor de Jesus colocava as pessoas acima dos seus erros. Eu vou repetir, porque é muito importante. E a gente deve aprender com Jesus, nosso irmão mais evoluído, muito mais evoluído. O amor de Jesus colocava as pessoas acima dos seus erros. É raro ver alguém que faça isso. É raro. Tem, lógico que tem, mas colocar acima, inconscientemente a gente fica, ele tem aquele. Inconsciente, a gente não percebe. Jesus, ele era um ser espiritual com uma compreensão plena que invadia, e invade até hoje, lógico, o passado, o presente e o futuro dos seus irmãos, de nós. Ele invade, ele enxerga. Enxerga. Jesus se aproximava principalmente dos que estavam na direção errada, visando mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é o caminho da saúde, podemos dizer. É o caminho saudável. E esse foi e é o seu hiperfoco. Jesus está extremamente focado, com o maior respeito, em fazer a sociedade evoluir. Vamos imaginar uma sociedade evoluída, hein? Vamos imaginar, você vai falar, não, isso eu toco. Vamos imaginar toda a população da Terra usando plenamente os seus talentos, todos eles pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem e felizes simultaneamente. A energia da Terra muda. Nós não estamos preparados para isso, possivelmente. O que está acontecendo? E esse é o propósito de Jesus. E ele, lógico que ele vai conseguir, a Terra está se transformando. Nós temos o hábito de julgar. Eu vou perguntar aqui para o grupo. Quem deixou de fazer um julgamento hoje? Quando eu falo julgamento, não é aquele julgamento, precisa ser aberto, falado, pensado. Pô, sabe aquele pensamento? Quem deixou de criticar, discriminar?
Isso, você imagina, nós aprendemos isso na infância, na escola, os professores faziam isso. A ausência do bem trabalhou muito bem a mediocridade em todas as partes. Educacional, por favor. Então é muito comum as famílias, nós já comentamos várias vezes. Então, inconscientemente, nós estamos emanando energias negativas que não são do bem, criando correntes que não são do bem. Não, mas eu sou bonzinho, eu sou espírita, eu frequento. E presta atenção em você, que já é muito. E quando nós não aceitamos determinados perfis, sabe? Que a pessoa fala, cara, não sei, eu não boto fé, eu não vou com a cara das pessoas. Nós temos tendência a se afastar. Jesus, não. Jesus se aproximava. Agora, quem somos nós para julgar? Quem somos nós? Conscientemente ou inconscientemente? E pergunto, quem são os sãos, os saudáveis e os doentes? Quem somos nós para acharmos que nós somos sãos, que nós somos saudáveis? Quem somos nós, nesse estágio que nós estamos? Se pudéssemos olhar para trás em outras reencarnações, ficaríamos decepcionados conosco mesmo. Tanto é que Deus apaga, porque nós não temos psicológico para isto. Não temos. Não, eu não fiz isso. Fez, irmão, fez. Senão você não estaria aqui. Você não estaria aqui nesse plano. Você estaria em outro plano. O outro plano. Possivelmente tiramos muita gente do caminho do bem em vidas anteriores, sem se preocupar com os sentimentos deles. E hoje Deus coloca em nosso caminho para acertos e também para cumprir o que nós prometemos na erraticidade, porque se não tiver a cobrança, a gente acaba dormindo de botina, vacilando, né? Eu digo na erraticidade, tem esse intervalo entre as reencarnações. A gente faz um baita de um projeto que muitas vezes pode durar 50 anos de planejamento, e a gente vem aqui para cumprir isso, e chega aqui, a gente se perde nas tentações, nas manipulações que a ausência do bem faz. Se perde. E a gente se acha esperto. Não, eu tenho ideias. Estou com 170 reencarnações. Irmão. E quantas vezes fomos perdoados e tivemos chances para reparar os nossos erros nessas últimas 170 reencarnações, que é uma média, hein? Recebemos novas oportunidades. E foi nessa linha de raciocínio que eu estou aprendendo a não julgar e também aprendendo a perdoar. Peraí, quem sou eu? O que eu fiz aí no passado? Aquilo. Que é isso? Que? Acorda, irmão. Acorda. Acordar é a cor que eu vou dar. Acordar. A cor que eu vou dar. Considerando que Deus libera os débitos em doses homeopáticas, dependendo do que está por vir em próxima vida para nós, porque não foi dado nessa, porque a gente não tinha psicológico para absorver, e vai vir numa próxima vida, e de repente, quando eu olho para uma pessoa que aparentemente não é do bem, vamos lá, que seja do mal, eu falo, essa pessoa está doente, e de repente eu sou muito mais doente do que ele, considerando os meus débitos. E a vida continua, vai dando voltas. Nasci num lar privilegiado, de repente podia ter nascido aí num lugar terrível, tudo bem? Tá? Num lugar aí terrível, com conflitos, no Morro Carioca ali, sendo obrigado a ser um aviãozinho, levar drogas lá para a Zona Sul. Ali a polícia não sobe, eu me sinto todo poderoso, a polícia ali não entra, então, morou? E aí, quem seria esse camarada que está aqui? Eu não sei dizer. Né? Todo cuidado é pouco. Estamos estudando já há um bom tempo e, devido a isso, podemos achar que somos saudáveis espiritualmente. Eu vou para o céu. Será? Na questão da caridade, é sempre bom lembrar que a caridade nossa só começa a partir de quando? Quando nós zerarmos os nossos débitos. Quando eu zero os meus débitos, aí sim, as próximas caridades são consideradas caridades. Eu estava pagando lá os débitos. E eu fico achando que eu já sou caridoso. Não sou ainda, eu tenho que zerar. Portanto, a dica é tomar muito cuidado com o nosso achômetro. Aquilo que eu acho,
O verbo achar é um perigo. Eu acho. Nessa ótica, portanto, são poucas pessoas já verdadeiramente caridosas. Poucas. A gente fica, olha lá, o trabalhador, tal. Está no caminho. Está no caminho. Mas sem tomar cuidado com esse orgulho, se achar. Ok? Está no caminho. Por favor, continue no caminho. Interprete bem as palavras. Sempre lembrando que fora da caridade não há salvação. Não há cura. Nós estamos falando aqui em saúde espiritual, não há cura. Agora, quem são os doentes? Os obsessores são doentes? Sim. Eles estão ali ainda na lei mosaica. Dente por dente, olho por olho. Se depender deles, todos que eles estão perseguindo vão ficar cegos. Porque olho por olho e banguelos. Dente por dente, vão ficar todos banguelos e cegos. Não estão ainda no caminho do bem, pois ainda estão no caminho da vingança, os vingativos. Então, são doentes. Não adianta querer. Né? Nós sempre colocar aqui, pontuar a verdade. E com relação a nós? Só de nós estarmos aqui no planeta de prova e expiação, não somos espíritos puros. Portanto, somos doentes espirituais. Olha, aqui do grupo ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida, né? Ou alguém tem? Somos doentes espirituais, sim. Temos que expiar, que é pagar os débitos do passado, e provarmos as nossas consistências do bem. Fica tranquilo que as tentações virão. Até para a gente se autoconhecer. Caramba, eu achei que eu estava bem nessa área, mas eu não estou. A tentação me pegou de calças curtas. Puxa vida, alguém devia ter me avisado, eu ter me preparado. Ai, irmã, você não está ainda consistente, por isso que as provas vêm. Sempre comentamos aqui, desde a primeira reunião, que aqui é um hospital. Se nós comentamos que aqui é um hospital, e nós estamos nesse hospital, nós estamos aqui para curar nossas almas, significa que nós não somos saudáveis. Em outras palavras, não somos saudáveis, na visão cristã. Lógico que tem os missionários, são pouquíssimos, nós não somos saudáveis. Quando começa o problema de saúde espiritual nossa, da humanidade de maneira geral? Reparem na fala do Gandhi. Gandhi, líder espiritual da Índia, que conseguiu separar a Índia da exploração inglesa sem conflito, de uma forma extremamente inteligente. Tanto é que nós estamos falando nele aqui. Olha o que ele dizia. Tenha sempre bons pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras. Você conhece uma pessoa de 5, 10 minutos conversando com ela, ela acaba usando ali 3, 4 palavras negativas, geralmente eu interfiro. Olha, cuidado, a palavra tem poder. Mas eu cresci assim. Irmão, estamos aqui para mudar, né? Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, boas atitudes, porque suas ações se transformam nos seus hábitos. Se torna atos repetitivos, hábito. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Os seus hábitos, valores são os limites que a gente adota nessa jornada. O que eu valorizo, o que é certo, o que é errado. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Ok? Simples. Em resumo, as doenças são resultados iniciais dos nossos pensamentos. Escrevam isso para ficar lendo nesse mundo de distração, ausência do bem, manipula de várias formas, e tem gente que passa o dia distraído, não dá tempo para fazer tudo o que eu quero. Mas lógico, não tem foco, não tem nada lembrando, e fica aí à mercê, à mercê, à mercê. Orar e vigiar é um santo remédio. Eu vou repetir. Ou melhor, vamos lá. Na realidade, orar e vigiar é um jeitão que a gente fala. Mas Marcos, o apóstolo falou, olhai, ok? Olha, para os seus pensamentos, desconfiando. Falei, peraí, por que esse pensamento? Enfim, será que é meu esse pensamento? E aí,
que ele sugere na sequência? Vigiar é um termo militar, recruta ficava vigiando o quartel-general, portanto é uma guerra, tem muita gente que acha que não, e está apanhando, sabe aquele inconsciente, aquele que está ingênuo, aquele ingênuo, está aí na vida de uma forma ingênua. Portanto, vigiar e orar. E aí, orando, você amplia a tua visão, você eleva a frequência, você percebe melhor. Lembra do Alexandre, o Grande? Ele se posicionava na parte mais alta para traçar estratégias nas conquistas de territórios. Não estou trazendo bons exemplos, mas a gente tem que pensar dessa forma, ter uma visão macro, voltar para o seu departamento eu, não cair nessas armadilhas manjadas, que nós já caímos em outras reencarnações. Aí é repetir o erro, aí merece mesmo. Não tem outro jeito. Tem que vir a dor, não tem outra alternativa. Não consegue aprender com o erro dos outros, não consegue aprender com o teu próprio erro. Vem a dor fazer o quê? O que você pode fazer com um irmão desse? Aí fica aí nessa reencarnação. Só que agora vem a regeneração e não vai voltar para esse planeta lindo. Né? Como o planeta Terra é bonito. Eu estava na estrada ontem, eu fiquei olhando, falei, caramba, hein? As paisagens lindas, né? Eu não sei para onde alguns, ou nós vamos, aí não sabemos, hein? Orar e vigiar, portanto, é um santo remédio preventivo. E é gratuito. E por ser gratuito, as pessoas não valorizam. Vigiam bem os seus pensamentos, irmão. Fica de olho em você, deixa de cuidar da vidinha de artista aí na televisão, esses programinhas que não agregam valor. Cuida, não estou dizendo que ocorre isso aqui. Cuida da sua vida. Cuida do seu sentimento, da fala, da ação. E a partir de agora, você fazendo isso, você está plantando, no futuro você terá uma vida saudável. Percebeu que a saúde, ela é etapas, é plantada, não é eu quero que alguém me atenda. Como muita gente está encostado no Estado, quer que o Estado faça tudo por ele. Ele fica lá na banguela, se aposenta com 40 anos. Tem gente fazendo isso, enfim. Bom, nós somos responsáveis por tudo que está ocorrendo ao nosso redor. Você pode achar que não, mas você nós somos. Tudo que está acontecendo, de agradável e desagradável, nós somos responsáveis. Tem que assumir, falar, eu assumo. Olha que coisa bonita quando alguém fala, eu assumo que eu errei. É raro ver uma liderança em qualquer parte do mundo falar, eu errei, é raro. E quando aparece, a sociedade não dá o devido moral. É uma coisa bárbara. Planeta de prova e expiação que você pode esperar também, né? Então, olha, nós estamos falando aqui de colheita de plantio no passado. Se eu plantei dificuldade um dia, lá, plantei abacaxi, eu vou colher abacaxi. Não, mas eu queria colher morango orgânico. Morango, sabe aquele morango saboroso? Orgânico, sem contaminação. Bonitão. Não é assim, irmão. Repetindo. Eu vou repetir porque é importante. Eu sei que nós estamos aí carecas de saber isso, mas tem que repetir, repetir, até aprender. Tá? Nós somos crianças espirituais. Como você educa uma criança? Repetindo. Falou, filho, não deixa o tênis aqui, tem que ser organizado. Tem ali o tênis ali, o tênis ali, o tênis ali. Você vai repetindo, repetindo. Eu vou repetir. O plantio são pensamentos, sentimentos, falas e ações nesse solo fértil chamado mente. Eu estou chamando de mente, tá? Dá a impressão que é físico, mas está lá, né? A gente sabe que é todo um conjunto. E esse plantio pode ter ocorrido, sim, em existências anteriores, lógico. E um termômetro de que não estamos plenamente saudáveis espiritualmente é considerar que a mente é o espelho da vida. Olha, guardem bem isso. O espelho da vida. Espelho reflete, tudo bem? Eu olho para uma árvore, tá? Então eu olho para uma árvore. Essa árvore vem, através da minha visão, passa pelo departamento de desejo. Eu falo, puxa vida, você está sentado embaixo da árvore, está um calor danado. Né? Passa pelo departamento de desejo, departamento de imaginação, departamento de memória, o que aquela árvore faz lembrar. E com a inteligência operando isso, através da vontade, eu devolvo. Olha o espelho, reflete. Através de pensamento, sentimento, fala ou uma ação. Tipo, eu vou lá, vou ficar embaixo dessa árvore. Ok? E aí, como a gente percebe que nós já estamos plenamente saudáveis? Quando a nossa mente reflete o amor de Deus. Como que é isso? Tudo que eu olho
eu enxergo o amor de Deus. Eu olho para a árvore e falo, meu Deus, foi Deus que criou essa árvore. Olho para o céu, olho para o inimigo nosso, sabe, aquele o obsessor, você sente ele, mas olho para um inimigo e fala, ele é filho de Deus, é uma obra de Deus, ele veio aqui para me ajudar de alguma forma. Eu preciso entender o recado. Quando você atinge um nível disso, de olhar para tudo e enxergar a presença de Deus, opa, eu não posso assinar embaixo, mas quase certeza você se tornou um espírito saudável, saúde espiritual, você tem saúde, ok? Ok? E não adianta querer fazer um planinho, será que tem plano Unimed para isso? Não, é você com você mesmo, né? Morou? Então, com isso fica claro que ainda nós estamos precisando de tratamento. Nós estamos precisando de tratamento. Santo Agostinho, para mim, ele foi o primeiro a praticar a melhoria contínua, que é uma prática japonesa, porque ele ia melhorando. É uma prática japonesa, não vou entrar em detalhes, começou lá na empresa Toyota, a tal da melhoria contínua, eles não param de melhorar, e o Santo Agostinho foi fazendo essas reformas, essas melhorias em si. A cada dia que ele percebia uma erva daninha dentro dele, portanto, ele investigava, ele ficava de olho nele. Ele retirava aquela erva daninha e colocava uma nova semente do bem no lugar. Com isso, se tornou uma grande personalidade do cristianismo, totalmente curado. E olha que ele deu um trabalho para a mãe dele, 32 anos orando. Santa, virou uma santa. Ela orava por ele. Ele deu um trabalho, foi um playboy em Milão, mas eu não vou entrar nesse campo aqui, é passado dele. E ele se curou. Se ele conseguiu se curar, eu também consigo, pelo amor de Deus. Lembrando que a mediunidade, aí vamos lá, conforme foi mencionado, é uma grande misericórdia para pessoas que deixaram muito a desejar em vidas anteriores. Não é porque estão trabalhando com a mediunidade, é que são saudáveis. Saudáveis espirituais. Cuidado. Porque tem pessoas que endeusam o médium, e não é por aí. Eu sou médium intuitivo, eu tenho plena consciência que eu sou um grande devedor. Eu me conheço, eu invisto muito nisso, de anotar no final do dia, onde eu estou dormindo de botina, vacilando, e nós somos trabalhadores na última hora. Por que, senhor? Trabalhador? Porque nós recusamos trabalho em vidas anteriores, fomos rebeldes, demos um trabalho danado para o nosso pai. Filhos rebeldes. Alguém tem um filho rebelde aí encarnado, entende muito bem o que eu estou aqui. Fomos nós, os médicos. E tem gente que endeusa. Não tem que endeusar, não. Todos nós somos, podemos dizer, pacientes desse hospital. Eu estava aqui me lembrando dos... aqui eu estava me lembrando o quanto é importante investir no autoconhecimento pleno para saber quais são as nossas enfermidades espirituais. E mesmo, bom, para a gente atingir esse um dia se tornar um espírito puro. Agora, uma coisa eu sei, lá no Evangelho está lá, o homem de bem, o homem do bem, de bem. E quando falo homem, envolve mulheres, envolve todos os seres humanos. Agora, lá está os candidatos a se tornarem saudáveis, espíritos puros um dia, espíritos puros, sem nenhuma impureza. Vamos lá. Eu vou só trazer alguns que está lá no Evangelho. Isso tem que ficar revivendo. Está lá, o verdadeiro homem de bem, que é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Olha que coisa linda. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, e se fez todo o bem que podia. Se desprezou alguma oportunidade, voluntariamente, alguma ocasião, de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa sobre ele. Enfim, se ele fez ao outro tudo o que desejara que lhe fizesse. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Somente quando a gente vê que não tem saída, se não está conseguindo enxergar, quando o emocional negativo está tomando conta, a gente não consegue pensar direito. É muito perigoso tomar uma atitude nesse momento.
Mas é um momento para a gente pedir ajuda, para equilibrar. Ok? Temos que pedir ajuda. Sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. E lhe submete à vontade em todas as coisas. Tanto é que no Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade. Só que muitas vezes a gente cobra que não. É interessante que tudo está acontecendo conforme a vontade. Lógico que tem o nosso livre-arbítrio, muitas vezes gerando complicações, mas tá, Deus vai provocando circunstâncias justas para a gente pegar o caminho, a verdade e a vida que Jesus iluminou, mas a gente parece que a gente não quer, ou melhor, são resquícios do mal, influências, lembranças. Tem que limpar isso tudo. Limpa isso da sua memória, limpa. Memória não é fácil. A gente tem memória, você não vai conseguir esquecer. Mas faça um esforço, porque o bem só está presente onde tem esforço. Essa pessoa candidata a se tornar um espírito puro tem fé no futuro, razão porque coloca todos os bens espirituais acima dos bens temporais. Já comentamos aqui, eu aprendi com o nosso companheiro Erasmo, você quer conhecer uma família, é no inventário. Segundo fala dele, tem sentido. Ali você vê o espírita, se ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aí você vai ver, fala, não é fácil, é uma tentação. Nós somos apegados, apegados. Sabe que todas as mudanças da vida, todas as dores, todas as decepções que são visitas da verdade, são provas ou expiações. E aceita, sem lamentar. E agradece. Ah, meu Deus do céu. É raro ver alguém que deixa de lamentar a hora que surge um negócio desse, perde a boa com muita facilidade, tem dificuldades para agradecer. E olha que o agradecimento traz o equilíbrio dos chakras, você eleva a tua frequência, faz bem para a saúde, e acaba optando pela lamentação. Lamentação não é do bem. Você se afasta de Deus, irmão. Mas eu sou assim, eu não vou mudar. Aquela conversa furada que a gente ouve sempre. Quando eu falo furado, é uma gíria com o maior respeito. E aí, olha, esse candidato a se tornar um espírito puro, ele é possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem. Portanto, aí a gente percebe que é incondicional, sem esperar retorno nenhum. Retribui o mal com o bem. Ah, não é fácil. Você conta no dedo. Ou você conta nos dedos, né? Melhorando aqui a fala no plural. Toma a defesa do fraco contra o forte. Nós estamos vendo aí um bocado de fracos, injustiçados, mas não vou entrar nesse campo. Está todo mundo quietinho, passivo. Na boa, mas enfim, eu respeito. Né? Pátria do Evangelho, sim, mas nós temos muito que evoluir. Né? A gente não toma a defesa do fraco contra o forte, não. Aí tem um pouco de egoísmo da comunidade nossa. Enfim, encontra satisfação nos benefícios que espalha. Você sabe que quando você faz uma caridade, a pessoa que recebe a caridade, ela fica imbuída, ela fica, como se diz, na responsabilidade de passar para frente e fazer uma outra caridade. E com isso circula uma corrente de caridade. Podemos dizer, uma corrente de gentileza. E o mundo hoje ele está tão interligado, as pessoas estão se comunicando via computador, via internet. E certa vez eu comentei algo espírita para uma filha minha, ela teve que fazer a trabalho uma viagem fora, e ela levou. Eu nem imaginava, você vê? Ali falei e levou. Está morando isso. E com certeza ela comentou comigo que ela percebeu um clima que iam levar. Ela tomou 2 atitudes que eu falei, meu Deus, eu curti, eu gostei. Uma fala muito interessante. Por isso, não percam oportunidades de falar no bem. Seu primeiro impulso é para pensar esse candidato ou pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Perceberam aí?
em que estágio nós estamos, espero que ninguém do grupo esteja na UTI, hein? Tá? Mas dá para imaginar. O egoísta, ao contrário, ele fica calculando ali os benefícios, sabe? Articulista, meio político ali, enfim, e visa o bem. Nessa época de eleição aparece de todo lado, enfim. Eu não estou aqui querendo entrar nesse campo, mas, enfim, a gente tem que prestar atenção. E respeitar, e sem julgamento. Mas acontece, a gente vê e fala, mas peraí, o que está rolando? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. É incrível como a comunidade trata os moradores de rua como seres invisíveis. Vocês já foram tratados como invisíveis? Eu já fui. Eu não entendo tanto quanto um morador de rua. Eu estou lembrando aqui, porque ó, aqui nós estamos pegando um perfil do homem do bem, que ele trata a todos. E experimenta apertar a mão de um desses moradores de rua. Você não imagina o que você provoca. Ninguém aperta a mão deles. Interessante. Interessante, viu? É um negócio assim. E a gente, enfim, nós temos que ficar atentos a essas oportunidades. Mas, em suma, como nós já estamos em cima do tempo, só para complementar, nós temos uma bagagem teórica, eu chamo de religiosos teóricos, nós somos aí uma bagagem teórica espírita, cristã, guardada dentro de nós. Queira ou não queira, já estamos há um bom tempo estudando. Nós temos que gerar correntes do bem. Nós temos que gerar. Levar esse conhecimento para os outros, de tal forma, ir impregnando. E assim nós vamos ajudar Jesus, que nos trouxe, nós espíritos, lá do umbral. Lembra? Nós nos arrependemos, Ismael foi conversar com Jesus. Jesus falou: olha, lá na pátria do Evangelho, Ismael, vai lá, traga essa turminha que se arrependeu do umbral, que somos nós. Eu não. Sim, somos nós. Trouxemos para cá para ajudar Jesus. Foi combinado. Ismael falou: oh, vocês estão indo para lá, irmãos? Vocês se arrependeram? Mas é para ajudar Jesus. Chega aqui. Será que nós estamos dando o máximo nessa ajuda a Jesus? É para refletir. Refletem, nós estamos com uma bagagem enorme, nós temos que compartilhar. Se posicionem. Tem gente que fala, eu não vou falar nesse meio. Se posicionem. Eu não estou nem aí, me posiciono no meio evangélico, católico. Deu brecha, eu falo a minha opinião. Por que não? Não, o que os outros vão pensar? Eu não gosto. A minha mãe dizia quando era pequenininho: não discuta política, futebol e religião. Não discuta, filho, política, religião e futebol. Quem que inventou isso? A ausência do bem, só pode ser. Tem que discutir, tem que conversar. Quando eu falo discutir, é conversar, com o maior respeito, para a gente aprender um com o outro. Na verdade, com isso, levar os princípios, valores de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana gerando correntes do bem, com a graça de Deus. Muito bom. Muito bem. Dando continuidade, vamos passar a mensagem do Dr. Deolindo. André, por favor, André. De tudo, boa noite a todos. Nesse capítulo do Evangelho, os sãos não têm necessidade de médicos. Um capítulo interessante, porque nós que estamos a viver ainda em plena dificuldade moral, como também dificuldade até mesmo intelectual, porque temos muito a nos desenvolvermos dentro dessa trajetória de vida que o Pai nos oferece, aonde mediante a condição espírito eterno somos e temos apenas a progredir. Sempre, sempre, sempre. Então, Jesus vem e fala de uma forma muito sábia. Por quê? Porque os sãos são aqueles que já se curaram.
das suas enfermidades espirituais. E esses estão a trabalhar por ele. Os enfermos são aqueles que ainda convalescem de se reencontrar espiritualmente e carregam consigo muitas deficiências, muitas lembranças, muitos ressentimentos e muitas mágoas. Além de que muitos carregam consigo também sequelas de atos brutos e ignorantes acometidos perante um próximo, independente da época, independente da situação. Então, estes são os enfermos que necessitam da oportunidade que Deus vos dá para poderem ressarcirem-se perante si mesmo. De que forma? Vencendo as suas provas, porque as provas estão aí todos os dias em nossas vidas. Quantas coisas acontecem? E se prestarmos bem atenção, poucas coisas são diferenciadas de um dia para o outro, porque a maioria é repetitiva. Então, o que isso significa? Significa que ainda não nos curamos. Estamos repletos de enfermidades. Então, solicito a todos, em vez de ficar olhando para as deficiências, para as enfermidades alheias, das quais estão presentes e que muitos têm, vamos olhar um pouco mais para nós. Vamos nos auto-questionar de muitos pensamentos que chegam até nós. Questionem-se de uma forma bem simples. Da onde vem isto? Por que vem isto? Quando perguntarmos da onde ou de quando, e não chegarmos a conclusão alguma, podem ter certeza que são de passados distantes, da qual temos nós que vencê-los, eliminando da nossa mente, do nosso coração, essas ranhuras que assim tanto nos agride diariamente, faz com que nós nos tornemos rebeldes perante Deus nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, toda oportunidade que dá para o seu filho ou para a sua criatura. Se, quando nos questionamos de quando ou de como aquilo venha nos perturbar, encontramos nessa vida atual o motivo, também olhem para dentro de si e tenham coragem de dizer para si mesmo: estou enfermo ainda, porque não consigo me libertar de acumular mágoas constantes dentro do meu coração. Se assim eu faço, necessito de Jesus. Ou seja, necessito do médico Jesus, que está sempre a estender a mão, para que assim caminhemos, nos curemos, nos libertemos e não deixemos mais com que esses sentimentos indignos que o homem ou que o ser não deve deixar com que se desperte de dentro de ti, te leve a cometer atos ridículos perante seu próximo.
Não deixe com que os seus sentimentos se encham de mágoas e de rancores, de ódio e vontade de vingança. Não deixe com que os seus corações e a sua mente os leve a praticar atos de desprezo perante vosso semelhante, porque quando assim fazemos, estamos discriminando aqueles dos quais não nos são afins, e se não nos são afins é porque algo nos toca interiormente e nós repulsamos aquele momento de forma impensável. Sequer emanamos alguns esforços para poder, então, compreender, vencer e se libertar daquilo que estava, assim, a nos agredir e a nos atrapalhar dentro desta lei, que é a lei de progresso que Deus assim deixou para todas as suas criaturas, para todos os seus filhos, para que pudessem, através dela, reencontrarem-se espiritualmente. Então, olhemos mais para nós mesmos. Estejamos mais confiantes em Jesus. Jesus Cristo, nosso mestre, nosso médico. Estejamos nós mais imbuídos em assim caminhar 10, 20, 30, 50 passos à frente, nem que estejamos exaustos para chegar a vencer aquelas coisas que tanto nos perturbam. Tenhamos coragem de olhar para nós mesmos. Não fiquemos a viver nas incompreensões do próximo. Não fiquemos a viver nas lamúrias dos quais assim colocamos-nos por qualquer coisa da qual a vida nos proporciona ou por qualquer coisa da qual vem de decisões ou de atos de um terceiro, da qual muitas das vezes não compreendemos ou não aceitamos e acabamos por amuriar o ato ou a orientação ou a palavra diferente. Ó Mestre, de luz, de amor e de bondade, a Ti neste momento, nós, enfermos que somos, os rogamos pela Tua cura, os rogamos pela libertação da qual tanto necessitamos do nosso âmago espiritual. Rogamos-nos, Pai, que a luz da qual está ainda obscura em nossas mentes, em nossos corações, venham a se iluminar, iluminando o nosso caminho, iluminando as nossas decisões, iluminando as nossas atitudes, iluminando a compreensão da qual assim temos que ter para aquele próximo que está em condições menores do que nós, Pai amado. Porque se estão nesta condição, necessitam de médicos. E todos nós, igual diz neste capítulo, temos a mediunidade à nossa disposição. Não precisa ser a mediunidade ostensiva através de uma manifestação de espíritos, independente do seu naipe. Não, intermediários ou medianeiros dos ensinamentos e das leis de Deus, exercendo a mediunidade com sabedoria, para que assim possamos dar oportunidade com que a caridade, ou, desculpe-me, a bondade, esteja mais presente em nossas vidas. Possamos pormos mais compreensíveis com aqueles que Deus assim nos tutelastes como filho, como filha, como neto, e assim sucessivamente dentro
desta faixa de tempo, da qual, assim, o contexto de família e de parente ou de amigo se faz presente. Olhemos-nos com sabedoria, não apenas com o coração ressentido, que é uma normalidade no cidadão que não sabe sequer se autocontrolar espiritualmente, para que assim não deixai com que as perturbações alheias à tua vontade os influencie a se perder dentro da sua trajetória de aprendizado e de evolução que o nosso Pai assim lhes proporcionou. Então vamos buscar esta cura, vamos buscar este medicamento de Jesus, que é o amor, que assim ele nos deixastes para que pudéssemos ter um norte realmente a seguir, que neste norte venha um farol grandioso a iluminar assim os nossos caminhos. Então, a Ti, Pai, neste momento nós nos entregamos com a simplicidade de sempre, porque a simplicidade é fator fundamental neste elo de ligação a Deus. Não sejamos presunçosos achando que somos melhores ou mais merecedores do que o próximo. Somos apenas simples seres, das quais busca em Ti a compreensão, o equilíbrio e a paz. E como médiuns nos entregamos, através das orações, solicitando a bondade ao próximo, através dos fluidos, da qual emanamos de nosso corpo o envolvimento lenitivo, a cura a muitos necessitados. Através dos pensamentos iluminados, o equilíbrio àqueles que estão perturbados. Porque assim teremos nós a oportunidade de gerar a proteção inicial para aqueles que ainda estão desgarrados do teu exército, Pai amado. Então, que essa união mental, que faz com que essa egrégora maravilhosa, assim, se fortaleça cada vez mais, quando nos encontramos todas as quintas, as quartas, aos domingos, aos sábados, às segundas e outros dias da semana. Possa, Pai amado, proporcionar com que benefícios e mais benefícios nos sejam, nesse momento, oferecidos, onde não significa que tudo se resolveu, não. Apenas é a dádiva divina para que possamos nós iniciar uma caminhada nova, mediante a tudo da qual necessário se faz perante a condição de cada ser, porque o bálsamo ali sempre estará. Basta darmos o tempo e nos esforçarmos para compreendermos, mas principalmente nos esforçarmos para aprendermos a amar e perdoar o nosso próximo. Porque aí estará o maior medicamento para a tua alma, para o teu espírito, como também para a alma e para o espírito daquele da qual recebeu de ti esta dádiva cristalina do perdão. Traz novamente esperança. Abre-se portas para uma nova caminhada, porque tudo estava travado mediante a vida que cada um assim levava, sem sequer conseguir se libertar das suas perturbações mentais. Então vive um círculo vicioso. Liberdade, Pai,
liberdade a todos estes. Então recebam do Pai este bálsamo, esses fluidos que estão aí envolvidos. Esses fluidos que estão envolvendo os vossos lares, os vossos entes queridos, porque estamos nós com o coração aberto, emanando ou exalando muita alegria por poder junto de ti estar, mas principalmente de poder sentir a tua presença, Pai, junto a nós, porque a nossa condição psíquica e mental, como também física, estão a se restabelecer neste momento. A alegria toma conta de nós. A esperança, o alívio, a cura, da qual tanto buscamos. Principalmente desperte em nós aquela vontade grandiosa de praticar a tudo que vós assim nos deixastes, Pai, como sendo o caminho da salvação. Então, entregue-se a Jesus, a Bezerra, em oração. Muito bom, muito bom. Obrigado, Bezerra. Obrigado, Jesus, por esses momentos fraternos e amorosos, da qual tivemos ou temos oportunidade de vivenciar diariamente em nossas vidas. Muito obrigado. Que assim seja. Agradecemos, doutor Deolindo, pelo carinho, pelas palavras de conforto, pela união de todos os nossos pensamentos, junto com essa equipe maravilhosa que o senhor participa, doutor Bezerra de Menezes, em favor da nossa saúde física e espiritual. Gratidão de todos nós a essa equipe maravilhosa e principalmente ao senhor, que é o nosso porta-voz agora desta equipe. Gratidão. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Muito bem. Em gratidão a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, vamos então dirigir a prece de Caritas ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e a toda a equipe do Bezerra de Menezes. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão,
um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Todos tenham uma boa noite. Aqueles que estão com necessidades especiais, se recolham por 10, 15 minutos com suas águas em orações e agradecimento a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe. E sejam todos abençoados e iluminados. Uma boa noite a todos. 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 Obrigado, boa noite a todos. Até sábado. Obrigado, boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Um ótimo tomar Bom descanso. Boa noite. Boa noite.